colocamos para precificar o dólar para a primeira semana, janeiro, e até as decisões das taxas de juros, né? Fizemos uma análise dos dados sobre a movimentação no último ano. Então, pegamos aí 2021, avaliamos a variação, como é que foram as semanas, qual que foi o cenário mais comum, os X meses variou tantos por cento, X meses variou tantos por cento, foram tantos pontos, para pegar um cenário mais extremo, quando movimentou muito, onde teve máxima, onde teve mínima, um cenário mais comum, que a gente considerou neutro, e ter uma ideia para projetar isso para esse ano. E tendo um foco especial no último trimestre, porque um ano é um período muito longo para um ativo que comporta de uma forma tão volátil e até imprevisível, a gente pode falar. Pegamos também a análise aqui dos cenários e dos drivers que aconteceram no ano e que ocorreram no passado e podem repetir esse ano. E aí demos um destaque especial exatamente para as decisões das taxas de juros, né? Selecionando no gráfico lá o que as decisões, principalmente quando tiveram algumas surpresas, né? O pessoal aguardava o Powell falar sobre o tapering, na verdade falar não, já anunciar a redução do estímulo. Ele só falou que estava ali no horizonte deles. O nosso BC, por exemplo, falando que daria 1% na reunião seguinte, foi lá e deu 1,5% e já falou 1,5% para a próxima, isso foi até na última, né? Então a gente colocou esses cenários, marcamos esses cenários no gráfico ali e avaliamos a movimentação do dia e se isso alterou ou não a movimentação geral. Fizemos análise gráfica, que aí são as regiões mesmo, igual a gente está acostumado a fazer todo dia, né? Vemos os pontos importantes ali. E uma passada no calendário econômico também, que confunde um pouquinho aí com os drivers, né? Pode ir, por favor. Aí o seguinte, essa primeira semana nós tivemos aí uma alta de quase 1%, a máxima ali na região dos 75 e a mínima dos 600. 162 pontos de amplitude, né? Isto. Aí aqui, né, temos a primeira semana. A máxima nós tivemos na segunda-feira, uma alta de 2%, 133 pontos. E a menor variação foi na terça, esse menos 18 aqui. O fechamento, claro, né? Tivemos ali uma variação de 73 pontos, a mínima de pontos mesmo foi na quinta, 55,5. Mas está dentro da expectativa que a gente tinha na reunião passada, que era esses 2%, uma variação aí de 200 pontos, e aqui, porque eu falei, Sandro, daquela questão que acho que movimentar 200 pontos para o dólar não é irreal, né? Você vê aí que 133, na sexta 91, tudo bem que na sexta foi o payroll, mas durante a semana aí também, quarta 81, terça 73, não é nada impossível aqui para o nosso dólar, mas ele está parecendo que está numa faixa aí de 600 a 750, né? Vamos lá. Nós passamos também, não tem como deixar de entrar um pouquinho aqui na parte econômica, que é o que pode impactar essa análise no futuro, nessa previsão, entre aspas, nossa aí do preço para o futuro, né? E aí nós destacamos aqui o IPCA, nosso aqui, e o IPC lá dos Estados Unidos. Tem também o IPP nos Estados Unidos na quinta, né, e o seguro-desemprego, que sai toda quinta. Nós temos vendas de varejo aqui, Brasil e Estados Unidos na sexta, mas eu acho que o IPCA e o IPC hoje são dados econômicos que estão mais no radar, principalmente porque, igual o Sandro falou, o drive principal aí é a taxa de juros, né? Então, nós pegamos aí esses 6 dados, os 3 últimos dados que nós tivemos. Um teve uma abertura estável, 2 nós tivemos um gap de alta e 3 um gap de baixa. Tem como relacionar o resultado do que veio de expectativa, o que era a expectativa e o que veio dados? Difícil.
não dá para a gente fazer uma relação direta, porque às vezes o dado veio acima ou veio abaixo e nós tivemos um gap aí para o dia seguinte, ou de alta ou de baixa. Não dá para falar que teve uma predominância aí de alguma direção, né? Levando em conta que o IPCA é nas 9 horas, então é na abertura do mercado, né? A maior diferença percentual da expectativa e do dado real foi 0,22, que foi esse dado aqui de novembro, né? O penúltimo aí. Então também não teve uma discrepância absurda, né? E o maior gap que nós tivemos foi de 0,83, que foi 47 pontos. Salvo engano, deixa eu ver. Não, vai ter mais embaixo ali, nós vamos conseguir ver. Então, isso aqui, como nós vamos ter essa semana, é para ficar atento ao leilão. Apesar de não poder fazer uma relação direta abrir alta, baixa, a gente consegue, é importante a gente ter em mente esse dado aqui e para projetar a movimentação pensando na taxa de juros também mais para frente. Pode passar, por favor. Aí aqui eu não vou demorar muito nesses slides, porque eu acho que o que interessa é a conclusão mesmo, né? Nós passamos aqui cada um, inclusive esse aqui foi o maior gap, né? Esse de 8 aqui que nós falamos. Foi um gap de alta aqui. Só para vocês verem como é que nós fizemos a análise do gráfico aqui. Não precisamos passar dado por dado, vocês já viram a conclusão lá, não vale a pena se ater ao número, porque não tem como fazer uma relação direta, é só uma tensão, e o importante da conclusão daquilo ali, esse dado aí, ele vai ter um poder de alterar aquela previsão anterior que a gente teve, de uma movimentação maior do que aqueles 200 pontos? Nesses últimos 6, não. Nesses últimos 6, não. Então, o frigir dos ovos o que importa aqui é isso, né? Pode passando aí, por favor, Thiago. Aí mesma coisa, nós avaliamos o gráfico, vimos a expectativa, quanto que veio e na hora do dado ali, se teve gap ou não, qual que foi o tamanho do gap, enfim. Nenhum desses teve uma mudança de cenário suficiente para a gente sair daquela previsão. E a previsão, só para a gente relembrar, nós fizemos analisando a variação percentual e ponto do último ano, principalmente do último trimestre, e aqui pegando os dados também, né? Pode ir seguindo aí, Thiago. Você vê que às vezes é um gap pequeno, não é uma abertura muito diferente do que a gente tem normalmente, né? 15 pontos, 0,28 de queda, e de novo, a relação aqui não tem como falar se vai abrir em alta ou em baixa, é mais na hora e é mais para ter atenção mesmo. Bom, aqui também a mesma coisa, de 8 de outubro, veio aí 10,25. Pode seguir para o IPC lá, por favor. Aí, outro dado que é importante, né, que vai ser essa semana, é o IPC. A gente colocou bastante slide sobre isso aqui, mais para quando a gente disponibilizar, quem quiser, ser um atalhozinho para quem quiser dar uma análise melhor, já está aqui um pouco mais fácil. O IPC, até outubro, ele sai às 9h30, né? A partir de novembro começou a sair às 10h30. Aqui estão os resultados anteriores, né? As expectativas e o que saiu. A gente analisou aqui a maior diferença percentual da expectativa e o dado, né? Que foi aqui de julho. E a análise que a gente fez foi que desses 6 momentos que a gente viu, né? Os 6 últimos, no momento da divulgação, 3 movimentações foram imediatamente para cima e 3 para baixo, né? Novamente, como o Léo falou, não tem como a gente estabelecer uma relação de causa e efeito, porque senão a gente vai voltar a fazer o que o guru fazia, né? Interpretar a notícia, e a gente não faz isso. A maior variação percentual, a maior variação foi 34 pontos, né? De
do momento da notícia e com volume bastante elevado, né? Que é o padrão de notícia importante, que é uma volatilidade elevada e bastante volume, né? Vou passar aqui novamente, né? Diferente do nosso ali, né, do IPCA, né, você vê que o IPC, ele quase todos foram, a diferença quando teve um dado divulgado fora da expectativa foi positivo, né? Só 2 vieram em linha e nenhum negativo. O nosso, você vê que a variação ou é mais ou é menos. Lá parece que é um dado mais aproximado, né? Uhum. Aqui coloquei o print, né? Porque não é só esse IPCA anual que sai, nem mensal, são outros também, né? O IPCA núcleo que desconsidera alimentação e energia, tem vários outros dados, né? Não tem como é de interpretação, mas o que a gente queria mostrar aqui é que tem que ter atenção no momento da notícia, né? Que são movimentações com amplitude elevada, volume mais elevado, aqui dá para ver nesse gráfico aqui, né? Essas barrinhas que o volume eleva. Em alguns mercados, como esse aqui, o mercado ficou lateral antes da notícia, no momento da notícia, aquele volume mais elevado, com maior volatilidade. Depois da notícia também, a gente percebe aqui o tamanho dos candles, que a amplitude das movimentações aumentou, com o volume aumentado também. Então, foi mais para mostrar que a gente tem que ter atenção na hora da notícia, né? Que também movimentou um pouco para cima na hora da notícia, deu o estouro, né? Mais volume, mais amplitude de movimentações. E depois a gente vai disponibilizar esses slides aqui, né? Para quem quiser dar uma estudada melhor aqui, ter esse atalho, né? Pegando Igual o aqui. Thiago falou, a ideia não é operar, ver o dado e operar a notícia, né? É saber. Essa notícia, como a gente tem isso no radar importante e vai acontecer essa semana, essa notícia ela é capaz de mudar aquela precificação que nós fizemos semana passada, vai variar mais que aqueles 200 pontos? A princípio, não. Aí colocamos também um slide aqui, né? Isso aí, o Sandro até falou, ele já falou ele falou tanto do IPCA quanto do IPC, acho que tá é bom que nós estamos bem alinhados. O depoimento do Powell aí, nesse Comitê Econômico Conjunto, que é do Congresso, né? Ele tem a declaração e depois as perguntas e respostas. Aí, sim, nós temos um drive que tem o poder de alterar um pouquinho esse cenário, mas não sei. Ele pode gerar volatilidade, com certeza, depende do que ele vai falar. Pode mudar essa precificação? Pode, mas vai depender muito do que ele vai entregar lá, e é uma coisa que a gente não sabe, né? Mais para ficar no radar, não podemos deixar passar nunca, tendo em vista que os juros está na cabeça de todo mundo aí, do mercado todo por hora. Aí colocamos também as regiões, né? A gente vê que essa região aqui do 32 até o 56, que foi a máxima semanal, foi uma região importante, né? Testada várias vezes e não passou. Colocamos essa outra região aqui, do 690 até o 74 também, que por algumas vezes, né, respeitou aqui. E duas regiões de venda, regiões de compra, novamente, regiões que respeitaram, né, aqui de cima para baixo, baixo para cima, e a região de mínima semanal também. Aqui estão mostrando a variação percentual de cada região, só para ter uma ideia mesmo da distância que poderia estar. E chegando à nossa conclusão, né, de precificação do dólar para a segunda semana, levando em conta as informações que a gente e dos estudos, né, que a gente fez na semana passada, colocando esses novos dados, os eventos que podem acontecer nessa semana. O cenário a gente colocou que se mantém neutro, só que o neutro do Brasil, né, o neutro do dólar, a gente sabe que um neutro muito volátil. E para a semana, a gente colocou que a variação pode estar entre mais ou menos 2%, que
a região de 2% seria nessa região do 78, que foi aquela região que segurou bastante, né? Região de cima, do 50 e pouquinho para cima, segurou bastante. E para baixo, até a região do 550, e novamente com amplitude de 200 pontos. E aqui só um detalhe, né? Que se o mercado chegar nessa região daqui, dos 2%, ele já vai estar chegando em 3% no mês, que foi a nossa conclusão da semana passada, né? De variação percentual do dólar. Por mês, né? Exatamente, por mês, que seria até um cenário neutro, né? Seria até 3% de variação para cima ou para baixo. Isso se fechar a semana com mais 2, né? Porque às vezes sobe 2, volta e tal. Se fechar mais 2, já chega em 3, porque semana passada nós tivemos mais, quase 1%, né? 98, eu acho. 0,98 de alta, então já chegaria nesse valor de 3% aí. Então, se acumular depois na outra semana, pode passar, mas enfim, essa precificação é ingrata. E ali a gente colocou, entendemos que o cenário é neutro, na verdade, concordando não, né? Pegando o cenário do economista e falando que sim, nós estamos alinhados com a nossa análise aqui. Para o mês aqui, a gente... Só destacando aqui essa imagem, é que essas regiões aqui de porcentagem, elas estão de acordo com o fechamento do dia 30, né? Que foi da semana passada. A gente colocou aqui só para ter uma noção de quanto o dólar variou em relação àquele estudo anterior, que estaria aqui, né? A região do 0 a 0 seria aqui na região de 610, e o dólar está aqui, na região de 1% já no mês de janeiro. E, novamente, colocando um cenário neutro, né, para o dólar, e considerando a variação do nosso estudo passado, né, do trimestre do último ano, a gente chegou aqui na variação média mensal de até 3%, né, que ficaria nessa região aqui, os limites, né, dessa variação de mais ou menos 3%, são esses aqui, até os 780 e até o 443, com amplitude de 300 e 400 pontos no mês. E até a precificação, até as decisões se mantém a mesma, né, porque... Basicamente o mesmo período, né? O mesmo período, no final de janeiro e início de fevereiro, então seria mais ou menos isso que a gente fez. É isso, moçada. Isso aí foi a nossa revisão do... Perguntar e debater, vamos debater.